Glória a Deus, você está aqui na casa do pão. O alimento já começou a ser servido desde as primeiras leituras, primeiras palavras. Eu gostaria, antes de começar, queria chamar as crianças aqui. Enquanto as crianças vêm nesse movimento próprio das crianças, você, isso, seja bem-vindo em nome de Jesus. Não só você que está nesta nave, mas também você que está nos acompanhando pelo YouTube, a gloriosa paz do Senhor. Me ajude até, também em oração por esses jovens aqui, por essas crianças que são os que já estão ativos no reino de Deus. Amém? Estenda a sua mão para cá. Calma, deixa eu orar por vocês. Ainda nem oramos ainda. Isso. Olha só, elas estão com vontade de logo se servir do pão lá para elas na cozinha. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas essas crianças que estão aqui na tua casa, para que elas possam receber o alimento justo, necessário, equilibrado ali, num ambiente próprio para ela. De igual maneira, ó Deus, prepara as que vão ministrar para elas, que elas possam crescer na graça e no conhecimento e nos teus caminhos, e não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Sei com ela, sei conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem ir agora. É isso mesmo, querida. Que bom. Mais um culto de adoração se está aqui na casa do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está baseada no livro de Miqueias, o profeta Miqueias. Eu queria que você já colocasse na nossa tela o capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 6. Isso. Muito bem. E depois a gente vai compartilhar, a gente vai refletir sobre alguns aspectos da mensagem dele, escrito para aquela época, mas a Bíblia atual, ela vai se aplicar em nossas vidas hoje. Assim diz Miqueias 6: ouçam o que diz o Senhor, fiquem em pé, defenda a sua causa diante dos montes, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Continua. Ouçam, ó monte, a acusação do Senhor. Escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele entra em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Foi muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o remi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para te conduzir você. Agora você pula, por gentileza, para o versículo 12. Isso. Os ricos que vivem entre vocês estão repletos de violência. O seu povo é mentiroso e a língua deles fala enganosamente. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porque o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitona, mas não ungirão com azeite. Espremerão uva, mas não beberão o vinho. Até o 16. Vocês obedecem os decretos de Onri e a todas as práticas da família de Acabe, e segue os conselhos deles. Continua. Por isso eu os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Até aqui. Senhor Deus e Pai, aqui está a porção da Tua palavra, que Tu possa falar aos nossos corações, às nossas vidas. Pai, sê conosco. Nós Te louvamos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Queridos, aqui
é uma mensagem que eu quero trazer à nossa reflexão da parte de Deus, escrita por Miqueias, um dos profetas considerados como menores na época. E é uma mensagem que Miqueias ele se propõe a fazer uma denúncia para a nação de Israel naquela época, porque não só a nação, o povo, as instituições estavam pelos descaminhos, praticando injustiças. Então era bem crítica. Então a minha ideia é que a gente reflita que essa denúncia feita por Miqueias naquela época, ela é atual e em muitos aspectos você vai perceber, você há de perceber que se assemelha à situação que a gente está vivenciando hoje. De repente, ao ler Miqueias com mais profundidades, você pode até ter a sensação de estar, sei lá, lendo Folha de São Paulo, a revista Isto É, Veja, e por aí vai, porque ele, na sua mensagem, ele faz um diagnóstico da nação de Israel à época. É uma mensagem que tem mais de 2.500 anos, mas ela é atual. É como agora para nós serve muitas das coisas, como eu falei aqui, para que a gente está vivenciando nestes momentos aqui na nossa nação. Então entenda que é um diagnóstico feito da nação de Israel naquela época, mas ela também tem reflexos para a gente olhar pelo espelho, pela lupa do retrovisor e vendo o hoje na nação e da igreja. Eu vou colocar inicialmente alguns aspectos que a gente vai refletir para ver como estava a nação na época. E o primeiro item está no capítulo 2 de Miqueias, versículo 1 e 2, por favor. Era como estava a governança naquela época. Ai, olha o que diz o profeta: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal na cama, quando alvorece, ele executa, porque isso podem fazer. 2. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Oprime o homem e a sua família, e a ele, aos seus herdeiros. Percebam que ele faz essa denúncia porque da atitude que estava acontecendo. Aquelas pessoas de noite, os governantes, os líderes, a gente vai detalhar, eles articulavam, arquitetavam e colocavam em prática, porque o Estado estava moldado, estava estruturado para colocar práticas de maldade. Nós vamos perceber para frente. Os homens tinham o desejo, planejavam e faziam. Preste bem atenção, é semelhante àquilo na linguagem moderna que a gente pode dizer o aparelhamento do Estado para a prática da corrupção. Esse é o primeiro aspecto. Número 2, eu falo da inversão de valores daquela época. Capítulo 3, 1 e 2. Capítulo 3, 1 e 2, por favor. Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governante do povo de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça. Preste bem atenção. Vocês odeiam o bem e amam o mal. Arranco a pele do meu povo e a carne que envolve os seus ossos. Preste atenção, era uma sociedade decadente que estava organizada, preparada, não para conduzir os destinos da nação pela justiça, mas sim ao contrário, a prática do mal era que imperava. Eu acho que, olha só, isso aqui é emblemático. Odeiam o bem e amam o mal. Não é uma tremenda inversão de valores? Não era a tolerância ao mal, mas sim a prática. Era o desejo, era o arquiteto. Então nós estamos diante de uma grande inversão de valores. Oi, eu não estou falando do Brasil, tá bem? Estou falando lá de Israel, naquela época. Miqueias denunciando.
Terceiro aspecto, 3, 1 a 4, por favor. Como é que estava o comportamento da política naquela época? Preste atenção. Miqueias 3, de 1 a 4. Só uma pequena repetição, né? Vocês que são chefes de Jacó, governante da nação, chefe de Jacó, governante do povo de Israel, aqui está uma pequena diferença da minha versão. Vocês deveriam conhecer a justiça, vamos lá, deveriam conhecer a justiça. Vocês odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do meu povo e a carne de que envolve seus ossos, por favor. Vocês que comem a carne do meu povo e arrancam sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como fosse carne para panela, como carne meio de um caldeirão. Muito bem. Era a prática da injustiça que prevalecia, queridos. Era assim que agia a classe política. Eles não estavam preocupados pelo exercício da governança, fazendo a justiça social, empregando os recursos da forma que deveria, mas ao contrário, eles estavam se locupletando, obtendo injustamente para si, de uma forma injusta para o povo. Os recursos que deveriam ser destinados, digamos, para a área da educação, da segurança, para o desenvolvimento, ao contrário, eles estavam trazendo para si de uma forma até figurada. O profeta fala bem contundente aí. E você há de pensar, poxa, como é que está essa situação do executivo, digamos assim, que está conduzindo? Mas pode ser que exista um poder que possa trazer isso, um equilíbrio, que seria o poder judiciário. Hoje, eu convido você para esse novo aspecto que está no versículo 3:11. Olha só a primeira parte. 3:11, primeira parte. Olha o que estava lá. Como é que funcionava? Os seus líderes julgam por suborno. Ainda tem mais crítico, mas depois a gente vai entrar nessa outra parte, B. E os seus sacerdotes ensinam visando o lucro dos seus profetas, adivinham em troca de prata. Mas o que eu quero me ater é que os seus líderes julgavam por suborno. Preste atenção. A aplicação da justiça é simbólico, perceba? Balanço tem que ter equilibrado para julgar os casos com isenção de ônibus, e o judiciário serve para corrigir a rota de alguém que vá fora da linha do executivo ou do legislativo. É isso que a gente entende. Mas era assim que estava Judá naquela época. Eu reforço mais uma vez, eu estou falando de Judá, de 2.500 anos. Vai se assemelhar alguma coisa com o nosso país? Só para refletir. Um detalhe que a gente vai agora olhar, um outro é o aspecto que está número 5. Os poderes, você há de pensar, estavam agindo isoladamente. O executivo, o judiciário, o legislativo, o povo, estavam agindo isoladamente. Você vai se surpreender agora. Projeta para mim aí o quinto aspecto, que vamos ver o conluio dos poderes, que está capítulo 7, 3, 4. Capítulo 7 de Miqueias, 3, 4. Olha como é que estava a situação. Com as mãos prontas para fazer o mal. Oh, Jesus. Governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. 4. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do seu castigo. Agora reinará a confusão entre eles. Querido, isso aqui é sério, é grave demais. Vocês percebam que eles não trabalhavam isoladamente. Os que estavam na gestão pública não estavam agindo cada um na sua linha, não. Eles tramaram e agiu de uma forma conjunta, era o conluio dos poderes. E olha que é grave, as suas mãos, olha só, eu tenho no 7:3,
as suas mãos fazem diligentemente o mal. Preste bem atenção. Isso aqui é um cenário muito triste. É um cenário que a gente pode ver que é a derrocada da nação, é a queda de valores, é a decadência de um país, é a decadência de um povo. Era assim que estava a Judá naquela oportunidade. Era assim que o profeta via e ele denunciava. Preste bem atenção que nós vamos observar aqui, eu já quero deixar registrado. Ele não só denunciava o erro, ele mostrava as consequências, mas ele apontava também para uma esperança. Amém? Eu vou repetir. Ele mostrava o erro, as consequências, mas apontava para uma esperança. Oh, Deus bendito santo. Diante desse cenário, você há de dizer assim: bom, os poderes corrompidos estavam tramando junto, mas será que existia algum segmento de reserva moral? A igreja. É bom a gente ver como é que estava a igreja naquela época. Oh, Jesus, vamos ver como é que estava a igreja naquela época. Vamos. Não pode travar esse negócio aqui, gente. Volta à situação da igreja. 3, 11 a 12, por favor. Como é que estava a igreja naquela época? Já vimos poderes, já vimos como é que estava. Vamos ver agora como é que estava. 3, 11 e 12. Meu Jesus, olha só. Os seus líderes julgam por suborno. Aí vem: os seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troco de prata, por favor. Ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos sobrevirá. Eles justificavam isso. Por isso, a causa de vocês, Sião, será arada como um campo. Vê aí, olha a atitude como estava os profetas, a religião, a igreja na época. Pregavam o bem em troca de dinheiro, mas pregavam o mal quando não recebia o dinheiro. Era assim que estava aquela sociedade decadente. E a igreja, como agência da verdade, como porta-voz do céu, não pode fugir, não pode compactuar, querido, com essa fala dele que foi lá atrás, serve para mim e para você hoje, para nós hoje. A igreja do Senhor é sal da terra, a luz do mundo. Não podemos subverter os nossos princípios, os nossos valores, princípios da palavra de Deus, que deve estar arraigada, sedimentada no nosso coração. Será que hoje na nossa nação tem gente que está virando as costas para Deus? Será? Será que existe algum pregador aqui na nossa nação pregando por dinheiro? Não é preciso você responder. Será que existem igrejas que você olha para a igreja, ela é mais empresa do que igreja do Senhor? Não precisa você falar. Era uma sociedade decaída, que o profeta não se continha. Ele tinha que falar, ele tinha que denunciar, e o fez usado por Deus. Aí você, bom, os poderes, a igreja, será que nós teríamos? E a família, como é que estava nessa época? Alguém tem que manter a firmeza, a coluna da verdade. Vamos ver como é que estava a família. Capítulo 7, 5 e 6, por favor. Olha como é que estava 5. Olha o que diz o profeta: não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até aqueles que se deitam nos seus braços, tenha cada um cuidado com o que diz. Os filhos despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra,
Os inimigos dos homens estão nos seus próprios familiares. Perceberam o quadro, daí a grande preocupação que do profeta foi uma conclusão de um quadro um diagnóstico sombrio, triste, preocupante. É essa denúncia que o profeta faz. E repito aqui, eu faço questão de enfatizar, ele está falando de Judá naquela época, mas, sei lá, será que se aplica alguma coisa hoje para nós? É isso que a gente vai verificar. Situação da família. Bom, foi colocado aqui, eu fiz essa colocação, querido, dos principais fatos que levou o profeta a fazer aquela denúncia, a sair pelas ruas falando, denunciando, mostrando a falha, dizendo a consequência, mas também nós vamos olhar, eu volto a dizer, a esperança, e ele fez isso. Vamos voltar aqui para o capítulo 6, olha lá, o capítulo 6, que eu vou agora ver o que é que Deus fez, porque Deus não está passivo, querido. Naquela época Deus não estava passivo e hoje também não é diferente. Deus não está com os olhos fechados, Ele está atento a tudo que está acontecendo, porque Ele é o Senhor da história de ontem, de hoje e de eternamente. É o mesmo Deus que está presente aqui, é o mesmo Deus que trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Não é de susto, tá bem? Mas uma palavra de reflexão, mas de esperança. Nós vamos verificar isso aqui. Observe, ele até eu tentei fazer alguma coisa aqui, né? Tipo num julgamento, eu não sei se eu vou me enrolar aqui, mas vamos lá. No capítulo 6, vamos lá, coloca o capítulo 6, 6:1 para mim, por favor. É o momento em que Deus chama Israel para o juízo, para o acerto de conta. O profeta denunciou, Deus chegou, agora é a nossa hora. Olha o que diz, vamos começar os atos do julgamento. Ouçam o que diz o Senhor. Fique de pé. Imagine ali aquela audiência, ele se levanta. Fiquem de pé. Isso chamando ele para fazer a sua defesa. Defenda a sua causa diante dos montes. Chamar os montes como testemunha. Colina, ouça o que tem a dizer. Deus, Ele chama a nação para esse acerto de conta. 6:2, por favor. Ouça, ó monte. Essa aqui é uma pequena instrução para o júri. Os montes se testemunham, vão ali, todo no presente, e vão julgar aquela causa, né? Ouça, ó monte, a acusação do Senhor. Escutem, o alicerce eterno da terra, pois o Senhor tem uma acusação com o seu povo, ele entra em juízo com Israel. Já falei isso. Então o júri ali estava formado para julgar o povo. Chegou a hora da verdade. Não adianta, querido, vai chegar o momento, a hora da verdade, a hora do acerto de conta. Isso serve para nós. Porque Deus está ciente de tudo. E vai chegar o momento do ajuste de conta, o momento do acerto final. E bora ver qual era a acusação. Nós já lemos aqui que a nação estava recebendo 6:3-5, por favor. 6, versículo 3 a 5. Olha só, ali a promotoria, Deus falando. Olha que ele diz: meu povo, o que eu fiz contra você foi muito exigente? Responda-me. Eu te tirei da terra do Egito, te redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão, Miriam para conduzir vocês, líderes eficazes da parte de Deus. Que mais? Meu povo, lembra-se do que Balaque, rei de Moabe, tomou e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Continua, por favor. Recorde-se da viagem que você fez desde Setim até Gigal e reconheça que os atos do Senhor são justos.
era Deus mostrando aquela realidade para aquele povo. Ele ficou perguntando: o que eu te fiz, meu povo, depois que eu tirei da terra do Egito, que eu te libertei da escravidão? E não foi a qualquer libertação, mas foi com sinais milagrosos. Moisés liderando, ele diz que chamou Moisés, Arão, Miriam para conduzir o povo. Olha só, Deus fez isso com o povo. E naquela época o povo tinha voltado-se contra Deus, praticando injustiça, estava ali com iniquidade. E no 5 ele faz lembrar, interessante, lembra teve um momento em que Balaque, o rei de Moabe, chamou Balaão para amaldiçoar o povo, está na Bíblia isso, mas ele não conseguia amaldiçoar. Então Deus ficou lembrando tudo isso. Ele está ali questionando essa atitude, querido. Aqui é um momento que eu quero enfatizar, trazer aqui para os meus dias. É o mesmo Deus que a gente está servindo. É o mesmo Deus que transforma a maldição em bênção. Amém? Eu estou falando aqui para alguém? Alguém está ouvindo? É o mesmo Deus que levanta o caído. É o mesmo Deus que hoje, para aquilo que é impossível para mim, para os homens, não é impossível para esse Deus que a gente segue, querido. Eu estou falando desse Deus hoje. É o mesmo Deus que você pode acreditar. Ele é fiel para você o tempo todo. Preste bem atenção aqui. Eu quero falar um pouquinho da nossa terra. Gente, nós moramos num país, Brasil, dimensões continentais, recursos hídricos, recursos minerais abundantes. Tanto é que é dito a nossa terra como pulmão do mundo. Sim, aqui a gente produz, o que planta dá. É graça do nosso Deus, querido, de nos abençoar, de morar nesta terra maravilhosa. Aqui, Brasília, você que estamos aqui em Brasília, morando em Águas Claras, a gente tem uma sensação boa de estar nessa terra abençoada, que não falta nada. E tem muita gente que está virando as costas por nosso Deus, andando na contramão, não o reconhecendo como Senhor de nossas vidas. Lá, o profeta também faz esse questionamento, faz essa denúncia, mostrando como é que estava aquela situação. Mas como eu disse, a mensagem dele serve para mim e para você hoje, para a gente refletir. Vamos continuar. Depois da acusação do réu, que a gente viu anteriormente, é a hora do momento do povo de Israel fazer a sua defesa. Eu queria que você colocasse para mim aí capítulo 6, versículo 6 e 7. 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, primeiro 6, por favor. Conseguiu? Isso. Israel é chamado para se defender, é hora da defesa, e vocês vão perceber que ele tenta se justificar. Depois de tudo que praticara, depois de tudo que Deus fizera para ele queria se justificar ainda. Perceba, como eu poderia comparecer diante de ti, Senhor, curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto e bezerro de 1 ano? Próximo. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Mais um, por favor. Devo oferecer meu primogênito por causa da minha transgressão? Olha, já ainda estava se justificando ali. O fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Querido, preste bem atenção. Às vezes é melhor a gente reconhecer a nossa falha, o nosso erro, do que tentar encontrar justificativas
principalmente quando essas justificativas são infundadas, são desprovidas de prova, de qualquer veracidade. Deus, deixa eu dizer uma coisa, eles ficaram colocando aqui, será que eu tenho que oferecer holocausto, satisfeito com milhares de carneiros? Preste atenção, é claro que naquela época Deus não proibia os sacrifícios, mas o que Ele quer é que seja algo de atitude do coração, perceberam? Dentro daquilo, porque Ele não está preocupado com quantidade, Ele não está ficando com, digamos, um culto exuberante, luz, câmera, ação, mas que de a atitude do coração. Amém? Deus, Ele prima pela sabedoria, pela simplicidade, pelo aquilo que você sente. Ele quer que a gente tenha um coração humilde na presença dEle. É isso que Ele quer. Então hoje, você estando aqui, pode ter certeza que Deus não está preocupado com muita coisa. Ele quer que você esteja aqui de corpo, alma e espírito, louvando ao Senhor, dando graça, exaltando o seu nome, glorificando, que o louvor seja verdadeiro, que o louvor seja aquele que sobe na trono da graça. Não basta você estar aqui fisicamente, religiosamente, todos os domingos, mas o seu pensamento está fora, tu não está aqui de inteireza de alma e de coração. Deus quer que você esteja aqui. Não adianta você dar glória a Deus, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você orar, não adianta você estar aqui toda a igreja se você não tem um coração aberto, entregue para servir o nosso Deus, querido. Ele quer a sua atitude interna. Amém, amado? É isso que Ele quer. Ele quer vida transformada. Preste bem atenção, o Evangelho, quando chega, ele tem uma mudança social, ele promove a aproximação. Olha só, os nossos núcleos de convivência, um ambiente tão sadio, de alegria, de fraternidade, louvando ao Senhor, palavra. É tão bom ver, olha o Plenitude como é que está aqui. Eu tenho ido no Plenitude, nos outros, a gente vê ali o sorriso nos lábios dos nossos irmãos. Olha só, que coisa boa. Olha só, o Evangelho é isso. Ele junta os que se têm se afastado, ele aproxima, ele traz essa mudança interior. Vida transformada. Temor ao Senhor. Princípio de reverência, Deus é a nossa referência nas nossas vidas. Só um pequeno flash, hora de nós pensarmos, no momento de nós escolhermos os nossos representantes. Que princípios eles têm? Tem alguma referência a Deus, os nossos representantes que estão aí na governança do nosso país? Eu norteio minha vida pela Bíblia. Será que eles estão? Precisamos ter cuidado com isso. Só um pequeno alerta. Vamos lá, gente. Vamos em frente para a gente terminar. Porque tem aqui uma pequena... Estamos chegando para a conclusão do julgamento, conclusão da nossa reflexão. Lembrem-se bem antes. Miqueias estava falando, naquela época, antes de Cristo vir. Anos bem antes, lembra a mensagem dele? Ok? Falando como profecia. E ele estava vendo aquele quadro, e ele vai apresentar uma solução aqui muito interessante, que é o resumo desse julgamento. Só para lembrar, a estrutura de gestão do Estado estava corrompida. A igreja estava fora da verdade. A família desestruturada. Tanto é que o profeta, coloca aí para mim,
7:2, por favor. Olha só a triste conclusão que ele relata. 7:2, por favor. Capítulo 7, versículo 2. Isso. Olha o que o profeta diz, meus queridos. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Olha o olhar triste do profeta. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com rede. Então ele vê que um quadro dá para nós percebermos que diz assim: não há jeito. Aí só tem uma coisa: Deus dará a sentença. E aí eu gostaria agora de aplicar a sentença. Depois eu vou voltar para cá. Vamos à aplicação da sentença para o povo. Está no 6, 9 e 16. Capítulo 6, de 9 a 16. Deus fez o julgamento, juízo do povo, e chegou ali a sentença. Pum! A voz do Senhor clama à cidade: é sensato temer o seu nome. Preste atenção na vara e naquele que a designou. Por favor. Devo ainda... Está diferente do meu? Não, está diferente do meu. Mas é isso mesmo, vamos lá. É versão diferente. De 9 a 16, 10. Devo ainda me esquecer dos tesouros da sua impiedade, ó casa ímpia, e da medida falsificada que é maldita. Vamos em frente, continue. Devo considerar puro alguém com balanças desonestas e com uma bolsa de pesos falsos. Vou explicar tudo isso. Continue, por favor. Os ricos que vivem entre vocês estão repletos de violência. A seu povo é mentiroso e a língua deles fala enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e arruinarei por causa dos seus pecados. Vamos em frente. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Preste atenção às consequências. Porque o que guardarem a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Uau! E espremerão uva, mas não beberão vinho. Até o 16, por favor. Vocês obedecem aos decretos de Onri e a todas as práticas da família Acabe e seguem os conselhos deles. Até aí. Por isso, vamos lá. Por isso, eu os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Aqui foi a sentença, mostrada onde foi a falha, os dispositivos feridos. E a gente sabe que Israel foi 70 anos cativeiro ali na Babilônia, aonde eles perderam a sua nacionalidade, perderam a sua pátria. Foi uma situação bem crítica vivenciada pelo povo de Deus. Consequências dos seus erros, consequências dos seus descaminhos, consequências das suas atitudes. A gente leu bem aqui que uma coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês é saber dizer que Deus, Ele não só está atento à igreja, mas para todas as ações praticadas pelo homem em outros segmentos. Então, as pessoas que estão praticando coisas erradas, você pode ter certeza que haverá um acerto de conta. Tem até um ditado popular que diz que você colhe o que planta. E é bem estranho que a gente olhou aqui atrás, vou até voltar um pouquinho, quando ele diz assim,
Vocês comerão, mas nunca ficarão satisfeitos. Isso aí é um castigo da ansiedade. Vocês plantarão, mas não colherão. Investimento frustrado. Aqui, trocando para a ideia para hoje daqui. Então, haverá uma não serão satisfeitos permanentes. Eles vão sempre querer mais. Quem obtém as coisas ilicitamente, queridos, essa é uma verdade, ele não tem paz daquilo. Ele pode até fazer viagem, ter bens, mas ele não vai ter paz de espírito, não vai ter aquela tranquilidade de você usufruir daquilo que você conseguiu, conquistou honestamente, com teu suor, com teu esforço. Você faz isso, você vai viver em paz contigo. Você vai ficar assim satisfeito com paz no espírito. É por isso que a Bíblia diz que é melhor comer um prato de hortaliça, não é isso? Do que você terá paz, do que você ter um banquete com violência. É melhor ser um pobre honesto do que um rico, sei lá, que não tem valores, desproporções. Eu até lembro, né, que quando eu estava lá na minha terra, lá em Cachoeira do Arari, no Marajó, e lá, já até falei isso aqui antes, as pessoas eram conhecidas como, pelas famílias, né? Então você é filho de família tal, família Madeira, é conhecida. Família Vieira, Mas lá na minha terra, meu pai era simples, era um cidadão que era um funcionário público federal, e aí ele trabalhava no local que era conhecido como, era o pessoal que trabalhava na federal. Então, quando eu encontrava na rua, perguntava assim: você é filho de quem? Né? Para mim se referiu. Eu digo: não, eu sou filho do seu Dico. Aí, seu Dico? Eu digo: sim, o senhor Raimundo dos Santos. Não era Madeira, não era Vieira. Aí dizia: já sei quem é, seu Dico da Federal. Pessoa certa, honesta, justo, de palavra. Não esqueço até hoje, sempre que eu tenho oportunidade eu menciono isso. Aquilo que ficou, o legado que ficou. Querido, então eu estou chegando aqui à conclusão. O profeta, repito, denunciou o erro, mostrou a consequência. Lembra que eu disse? Mas ele aponta para a esperança. Ok? Lá. E vai servir aqui para nós também. A pergunta que se faz: até que ponto você há de pensar as pessoas que estão fazendo coisas erradas vão continuar impunes? Até onde essas autoridades que estão aí apregoando os descasos vão continuar? Podem ter certeza, vai chegar o momento do acerto de conta. Amém? É Deus. Vai chegar a hora, querida. Então deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui para a gente terminar. Ei, gente, me ajudem aqui, por favor. Deixa eu voltar aqui, só eu sei aqui. Pode deixar que eu vou me encontrar aqui, tá? Porque o que acontece? A gente vive um momento bem delicado, um momento em que a igreja do Senhor, ela precisa estar atuante, marcante. Mas sumiu a minha apresentação aqui. Tudo bem, não tem problema não. Miqueias 5:2, por favor. Miqueias 5:2. O Espírito Santo trouxe a memória, é o final que eu quero trazer para vocês, lá para aquele momento. Olha só, o profeta não falava da esperança? Está aqui. Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre as cidades de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Você sabe de quem está falando? De Jesus. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ele trouxe a esperança para o povo naquela época, dizendo: a esperança é Jesus.
A esperança é Jesus. Mas para mim e para você, que estamos neste momento, que Jesus veio, que Jesus fez o seu sacrifício, Ele continua sendo, querido, a esperança para mim. É Ele que vai reinar em nossa vida, transformar a minha família. É Ele que vai reinar na minha vida, transformar a sua igreja. É Ele que reinando vai transformar o Brasil. Ele é a esperança, querido, que nós temos nas nossas vidas. Porque onde Jesus está, Ele não deixa do mesmo jeito. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é a esperança. Nós não podemos fundamentar a nossa perspectiva no homem, que vai ser frustrado. Não adianta você achar que determinadas pessoas vão fazer determinadas coisas. Não, é Deus que está no controle de todas as coisas.